Imagine estar no momento mais vulnerável da sua vida, dando à luz ao seu primeiro filho, e ouvir as palavras que destroem completamente seu mundo. Eu quero divórcio. Esta é a história chocante de Marina, uma mulher que descobriu que às vezes a vingança mais doce vem quando você menos espera. O que aconteceu naquele hospital mudou não apenas sua vida, mas revelou segredos que ninguém poderia imaginar. Se você gosta de histórias de reviravolta e justiça, deixe seu like e se inscreva no canal, porque esta história vai te deixar sem palavras. O casamento perfeito que escondia segredos. Marina Santos tinha tudo o que sempre sonhou aos 28 anos. Morando em São Paulo, ela construíra uma carreira sólida como arquiteta em uma das empresas mais respeitadas da cidade. Seu apartamento no bairro da Vila Madalena refletia seu bom gosto. Linhas modernas, plantas espalhadas pelos cômodos e uma vista privilegiada dos prédios que ela mesma havia ajudado a projetar. Foi em um evento corporativo que ela conheceu Ricardo Mendes, um advogado especializado em direito empresarial. Ele tinha 32 anos, um sorriso conquistador e aquela confiança típica de homens bem-sucedidos. Ricardo dirigia um BMW preto, usava ternos impecáveis e falava sobre seus casos jurídicos com uma paixão que Marina achava fascinante. O namoro foi um conto de fadas moderno. Ricardo a levava aos melhores restaurantes da cidade, viajavam para resorts exclusivos nos fins de semana e ele sempre fazia questão de pagar todas as contas, mesmo Marina tendo uma excelente renda própria. Uma dama nunca deve se preocupar com essas coisas, ele dizia, beijando sua testa de forma protetora. Após 2 anos de relacionamento, Ricardo fez o pedido de casamento durante uma viagem a Paris. O anel era deslumbrante, a proposta foi feita no topo da Torre Eiffel, e Marina não hesitou em dizer sim. Todas as suas amigas a invejavam pelo marido perfeito que ela havia conquistado. O casamento foi realizado em uma cerimônia luxuosa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Mais de 200 convidados, flores importadas, um vestido de grife e uma festa que foi comentada por semanas nas redes sociais. Marina se sentia a mulher mais feliz do mundo. Logo após a lua de mel nas Maldivas, eles se mudaram para uma casa espaçosa em Alphaville, um condomínio fechado que Ricardo escolheu. Aqui você terá toda a segurança e tranquilidade que merece, ele explicou. A casa tinha 5 quartos, piscina, jardim amplo e uma área gourmet perfeita para receber os amigos. Marina adaptou-se rapidamente à nova rotina. Continuou trabalhando, mas agora enfrentava quase 2 horas de trânsito diário para chegar ao escritório no centro de São Paulo. Ricardo insistiu que ela não precisava trabalhar tanto. Com minha renda, você pode reduzir o ritmo, meu amor. Pense no nosso futuro, nos filhos que vamos ter. A gravidez chegou 1 ano e meio depois do casamento. Marina descobriu em uma manhã ensolarada de março, quando a ausência da menstruação a fez comprar um teste na farmácia. As 2 listinhas apareceram imediatamente, e ela gritou de alegria sozinha no banheiro. Ricardo ficou eufórico com a notícia. Ele a abraçou, girou com ela no ar e imediatamente começou a fazer planos. Vamos transformar o quarto ao lado da suíte no berçário mais lindo de São Paulo, disse, já calculando mentalmente os gastos com decoração. Os primeiros meses da gravidez foram mágicos. Ricardo a acompanhava nas consultas médicas, comprava livros sobre desenvolvimento infantil e até começou a pesquisar as melhores escolas particulares da região. Marina se sentia protegida, amada e completamente realizada. Contudo, pequenos detalhes começaram a incomodá-la. Ricardo parecia sempre muito atento ao celular, mesmo durante os jantares românticos que antes eram sagrados para o casal. Ele começou a trabalhar até mais tarde, chegando em casa depois das 10 da noite com frequência crescente. Quando Marina questionava, ele sempre tinha explicações plausíveis. Casos importantes, clientes exigentes, reuniões que se estendiam além do horário. É tudo por nós, meu amor. Quanto mais eu trabalhar agora, melhor será o futuro da nossa família, ele dizia, beijando sua barriga em crescimento. Sinais de alerta durante a gravidez. O 4º mês de gravidez trouxe mudanças que Marina inicialmente atribuiu aos hormônios e ao estresse natural da gestação. Ricardo, que antes era atencioso e carinhoso, começou a demonstrar uma irritabilidade crescente com pequenas coisas do dia a dia. Uma manhã, Marina acordou enjoada e pediu que ele trouxesse um copo d'água. Ricardo bufou irritado. Você não pode pegar sozinha?
Estou atrasado para uma reunião importante. A frieza na voz dele a surpreendeu, mas ela preferiu não criar conflito. As ligações misteriosas se intensificaram. O celular de Ricardo tocava constantemente, e ele sempre atendia sussurrando, saindo para outros cômodos ou para o jardim. Quando Marina perguntava quem era, ele respondia de forma evasiva: "Trabalho, meu amor. Você sabe como é complicado." Em uma tarde de sábado, enquanto Ricardo tomava banho, o telefone dele tocou insistentemente sobre a cama. Marina viu o nome Gabriela. Escritório piscando na tela. Estranhou, pois nunca havia ouvido falar de uma Gabriela no escritório de advocacia do marido. Quando ele saiu do banheiro e ela comentou sobre ligação, Ricardo ficou visivelmente nervoso. "Ah, é a nova estagiária. Muito dedicada, liga até nos fins de semana", ele explicou rapidamente, pegando o celular e guardando no bolso da calça jeans. Marina começou a observar outros comportamentos suspeitos. Ricardo passou a tomar banhos mais demorados, usar perfumes diferentes e dar mais atenção às roupas que vestia. Ele também começou a frequentar a academia 3 vezes por semana, algo que nunca havia feito durante o namoro e início do casamento. No 5º mês de gestação, durante uma consulta pré-natal, o médico comentou sobre a importância do apoio emocional do parceiro. "A gestante precisa se sentir segura e amada neste período", disse o doutor. Marina forçou um sorriso, mas por dentro sentia um vazio crescente. Ricardo faltou à ultrassonografia que revelaria o sexo do bebê, alegando uma audiência inadiável. Marina foi sozinha e descobriu que esperava uma menina. Quando ligou para contar a novidade, ele respondeu de forma mecânica: "Que bom, meu amor. Conversamos em casa, estou ocupado agora." As chegadas tardias se tornaram rotineiras. Ricardo inventava jantares com clientes, conferências que duravam até a madrugada e viagens de última hora para outras cidades. Marina, cada vez mais isolada em Alphaville, começou a questionar suas próprias percepções. Uma noite, ao procurar um carregador de celular na gaveta da comoda, Marina encontrou um recibo de um restaurante francês caríssimo na Zona Sul. A data era de uma quinta-feira em que Ricardo havia dito estar em Campinas a trabalho. O recibo era para 2 pessoas, com uma garrafa de vinho de R$ 300. Quando confrontou o marido, ele explodiu em fúria: "Agora você está me espionando? Essa paranoia da gravidez está passando dos limites, Marina." Era um jantar com um cliente muito importante, por isso escolhi um lugar especial. A discussão terminou com Ricardo saindo de casa batendo a porta, dizendo que precisava de ar fresco para pensar. Ele voltou no dia seguinte com flores e pedidos de desculpa, mas algo havia se quebrado irreparavelmente na confiança de Marina. No 7º mês, Marina decidiu fazer uma surpresa e levar o almoço no escritório de Ricardo. A recepcionista informou que ele havia saído para um almoço de negócios e só voltaria no dia seguinte. Quando Marina perguntou sobre a estagiária Gabriela, a funcionária pareceu confusa. "Não temos nenhuma Gabriela trabalhando aqui, senhora." "E você, já percebeu sinais como esses em algum relacionamento? O que faria no lugar da Marina neste momento? Deixe sua opinião nos comentários." O dia mais cruel: divórcio na sala de parto. A data prevista para o parto chegou em uma segunda-feira chuvosa de setembro. Marina acordou às 5 da manhã com contrações regulares e fortes. O apartamento em Alphaville estava silencioso, e a chuva batia insistentemente nas janelas do quarto. "Ricardo, acho que chegou a hora", ela sussurrou, balançando delicadamente o marido que dormia profundamente ao seu lado. Ele abriu os olhos lentamente, parecendo desorientado e irritado por ter sido acordado. "Tem certeza? Não pode ser alarme falso", ele murmurou, olhando para o despertador. "São 5 da manhã, Marina." As contrações se intensificaram durante o banho que Marina tomou para se acalmar. Ricardo ligou para o médico e, após confirmar que era realmente o momento, eles seguiram para o hospital sírio-libanês. O trânsito matinal de São Paulo estava impossível devido à chuva, e a viagem que normalmente levaria 40 minutos se estendeu por mais de 1 hora. Durante todo o percurso, Ricardo permaneceu tenso e silencioso, respondendo apenas com monossílabos às tentativas de conversa de Marina. Ela tentou atribuir o comportamento estranho do marido à ansiedade natural de se tornar pai pela primeira vez. No hospital,
Marina foi imediatamente levada para o quarto de pré-parto. As contrações estavam cada vez mais fortes e próximas. Ricardo ficou do lado de fora durante os primeiros exames, alegando que precisava resolver questões burocráticas com o plano de saúde. Por volta das 10 da manhã, quando Marina já estava com 6 centímetros de dilatação, Ricardo entrou no quarto com uma expressão sombria. Ele puxou uma cadeira para perto da cama e se sentou sem dizer uma palavra. Você está bem, amor? Parece preocupado, Marina perguntou entre uma contração e outra, tentando segurar a mão dele. Ricardo retirou a mão delicadamente e suspirou profundamente. Marina, preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria. Uma enfermeira entrou naquele momento para verificar os batimentos cardíacos do bebê. Tudo estava normal, e ela informou que o parto seria em breve. Quando ficaram sozinhos novamente, Ricardo recomeçou a conversa com um tom frio e calculista. Eu venho pensando muito sobre nossa situação, e cheguei à conclusão de que não posso mais continuar fingindo, ele disse, evitando olhar nos olhos de Marina. Uma contração forte interrompeu a conversa. Marina se agarrou às grades da cama, respirando como havia aprendido no curso de gestantes. Quando a dor passou, ela notou que Ricardo não havia se movido para consolá-la. Do que você está falando, Ricardo? Ela perguntou, com a voz embargada pelo medo do que estava por vir. Estou falando de divórcio, Marina. Eu quero me separar de você. As palavras ecoaram no quarto como um trovão. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por um momento, pensou que tinha ouvido errado devido à dor das contrações. Você está brincando, não está? Estou tendo nossa filha, Ricardo. Ele balançou a cabeça negativamente, mantendo a expressão impassível. Não estou brincando. Conheci alguém que realmente me faz feliz. Alguém que me entende e compartilha dos meus sonhos. Eu não posso mais viver uma mentira. Marina começou a chorar descontroladamente enquanto outra contração a dominava. A dor física se misturava com a dor emocional de uma forma que ela jamais imaginou ser possível. Gabriela. É a Gabriela, não é? Ela conseguiu perguntar entre soluços. Ricardo apenas confirmou com a cabeça. Nós nos apaixonamos. Estas coisas acontecem, Marina. Você vai entender com o tempo. Naquele momento, uma equipe médica entrou no quarto. Era hora de Marina ser levada para a sala de parto. Enquanto era transferida para a maca, ela olhou para Ricardo uma última vez, esperando ver algum sinal de arrependimento ou compaixão. Ele estava mexendo no celular. Queremos agradecer imensamente por você ter permanecido conosco até aqui nesta história tão impactante. Sabemos que é difícil de acreditar, mas o melhor ainda está por vir. Continue conosco para descobrir como Marina reagiu a essa traição devastadora. O contrato esquecido, a arma secreta. Durante o parto, Marina experimentou a mistura mais amarga possível entre a alegria de trazer sua filha ao mundo e a devastação de ter seu casamento destruído no momento mais sagrado de sua vida. Sofia nasceu às 14h37, pesando 3,2 kg, com os olhos claros do pai e os cabelos castanhos da mãe. Ricardo permaneceu na sala de parto, mas sua presença era gélida. Ele segurou a filha por alguns minutos, tirou uma foto para as redes sociais e logo a devolveu para os braços de Marina. Preciso sair para fazer algumas ligações importantes, disse, deixando mãe e filha sozinhas. Durante as primeiras horas de recuperação, Marina chorou silenciosamente enquanto amamentava Sofia. As enfermeiras notaram seu estado emocional abalado, mas ela preferiu não explicar o que havia acontecido. Como poderia contar que seu marido havia pedido divórcio durante o trabalho de parto? Na manhã seguinte, Ricardo apareceu no quarto com uma postura empresarial. Ele trouxe papéis dentro de uma pasta de couro e os colocou sobre a mesa auxiliar. Marina, trouxe os documentos iniciais do divórcio. Meu advogado já preparou tudo. Você pode assinar quando se sentir melhor, ele disse, como se estivesse discutindo um contrato comercial qualquer. Marina olhou para os documentos com incredulidade. Você não pode estar falando sério, Ricardo. Acabei de dar à luz nossa filha. Exatamente por isso preciso resolver logo esta situação. Gabriela está grávida de 3 meses. Queremos oficializar nossa união o quanto antes.
A revelação atingiu Marina como uma segunda punhalada. Não apenas Ricardo a estava abandonando, como já havia construído uma nova família com a amante. Naquele momento, algo estranho aconteceu na mente de Marina. Em meio à dor e ao desespero, uma lembrança específica emergiu com clareza cristalina. Ela se recordou do dia em que assinaram um contrato pré-nupcial, 3 semanas antes do casamento. Ricardo havia insistido muito na necessidade do contrato. É apenas uma formalidade, meu amor. Uma proteção para ambos, ele dissera na época. Marina havia relutado inicialmente, mas acabou concordando para não criar problemas antes do casamento. Ela se lembrava vagamente de algumas cláusulas específicas que o advogado de Ricardo havia incluído no documento. Na época, Marina havia questionado alguns pontos, mas Ricardo a tranquilizou dizendo que era linguagem jurídica padrão e que ela não precisava se preocupar. Ricardo, Marina disse com uma voz mais firme do que sentia, antes de assinar qualquer coisa, preciso revisar nosso contrato pré-nupcial. Ele a olhou com surpresa. Para quê? Aquilo é apenas sobre divisão de bens. Não tem nada a ver com o divórcio em si. Mesmo assim, quero rever. Tenho esse direito. Ricardo pareceu ligeiramente incomodado, mas concordou. Está bem. O documento está no cofre do banco. Posso buscar amanhã. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital com Sofia dormindo em seu colo, Marina forçou sua memória para recordar cada detalhe daquele contrato. Ela havia estudado direito por 2 anos antes de mudar para arquitetura, e algumas noções jurídicas básicas permaneciam em sua mente. Gradualmente, as peças começaram a se encaixar. Ela se lembrou de uma cláusula específica sobre infidelidade conjugal que havia questionado na época. O advogado havia explicado que era proteção mútua contra adultério, mas Marina não havia prestado muita atenção aos detalhes. Também havia uma seção sobre conduta desonrosa durante momentos de vulnerabilidade familiar que ela considerou estranha, mas que Ricardo garantiu ser linguagem padrão em contratos modernos. Na manhã seguinte, Marina fez uma ligação que mudaria tudo. Ela contactou Carla Fernandes, uma advogada especializada em direito de família que havia conhecido em um evento da empresa anos antes. Carla havia deixado seu cartão dizendo: "Me procure se algum dia precisar de ajuda jurídica." Carla, preciso muito da sua ajuda, Marina disse ao telefone, tentando controlar a emoção na voz. Marina! Que surpresa! Como posso ajudá-la? Marina contou rapidamente toda a situação. Carla ficou chocada, mas imediatamente se prontificou a ajudar. Traga esse contrato pré-nupcial assim que conseguir uma cópia. Vou analisá-lo cuidadosamente. Quando Ricardo trouxe o documento no dia seguinte, Marina o folheou rapidamente, fingindo apenas uma revisão superficial. Está bem, ela disse. Posso levar uma cópia para casa para ler com calma depois que receber alta? Ricardo concordou sem suspeitas. Afinal, ele estava convencido de que o contrato protegeria completamente. A reviravolta final. Justiça servida. Uma semana após receber alta do hospital, Marina se encontrou com a advogada Carla Fernandes em um escritório elegante na Avenida Faria Lima. Sofia dormia tranquilamente no bebê conforto enquanto as duas mulheres analisavam cada página do contrato pré-nupcial. Carla estava visivelmente impressionada. Marina, você tem ideia do que seu marido fez aqui? Sinceramente, não. Na época eu estava focada nos preparativos do casamento e confiei nele completamente. Carla apontou para uma cláusula específica na página 5. Veja esta seção sobre infidelidade conjugal. Está escrito que qualquer cônjuge que comprovadamente cometer adultério perderá direito a 50% de todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo imóveis, investimentos e contas bancárias conjuntas. Marina arregalou os olhos. Mas isso não funciona contra mim também? Funcionaria, se você tivesse cometido adultério. Mas há mais. Carla virou para a página 7. Esta cláusula aqui é ainda mais específica. Condutas de abandono emocional durante períodos de vulnerabilidade médica, incluindo gravidez, parto ou pós-parto, resultarão em penalidades financeiras equivalentes a 70% dos bens conjuntos, além de pensão alimentícia majorada. Marina sentiu o coração acelerar. Ele realmente incluiu isso no contrato? Não apenas incluiu,
como assinou sem perceber que essas cláusulas poderiam se voltar contra ele. Há também uma seção sobre quebra de confiança conjugal que estabelece penalidades severas para cônjuge que iniciar processo de divórcio durante gravidez ou nos primeiros 6 meses pós-parto. Carla continuou folheando o documento. Seu marido claramente pediu para incluir estas cláusulas pensando que você poderia traí-lo ou abandoná-lo no futuro. Ele nunca imaginou que seria ele quem violaria todos estes termos. Marina começou a rir pela primeira vez em semanas. Então ele literalmente criou sua própria armadilha? Exatamente. E nós temos todas as provas necessárias. As ligações de Gabriela registradas na operadora, os recibos de restaurantes que você encontrou, e principalmente o timing do pedido de divórcio, literalmente durante seu trabalho de parto. Nos dias seguintes, Carla trabalhou incansavelmente montando o processo. Ela conseguiu através de investigação legal descobrir que Ricardo havia alugado um apartamento para Gabriela 3 meses antes, comprovando que a relação adúltera era anterior ao nascimento de Sofia. Também conseguiram documentos que mostravam gastos excessivos de Ricardo com a amante, incluindo joias, viagens e até mesmo móveis para o apartamento dela. Tudo pago com recursos do casal. Quando Ricardo recebeu a citação judicial, ele ligou para Marina completamente alterado. Marina, o que é essa loucura? Seu advogado está pedindo 80% dos nossos bens. Não é loucura, Ricardo. É exatamente o que você mesmo escreveu no nosso contrato pré-nupcial. Houve um silêncio do outro lado da linha. Impossível. Eu li tudo antes de assinar. Aparentemente não leu com a atenção necessária. Sugiro que você procure seu advogado e releia as cláusulas 5, 7 e 9. O processo se desenrolou rapidamente. Ricardo tentou contestar o contrato, mas sua própria assinatura e a de 2 testemunhas tornavam o documento irrefutável. Ele havia criado pessoalmente cada cláusula que agora se voltava contra ele. No final, Marina ficou com a casa em Alphaville, 70% das contas conjuntas, o direito à pensão alimentícia majorada para Sofia, e ainda uma indenização por danos morais devido ao abandono durante o parto. Ricardo perdeu quase tudo que havia construído durante anos de trabalho. Gabriela, ao descobrir a situação financeira devastada do amante, terminou o relacionamento antes mesmo do processo ser finalizado. Marina voltou a trabalhar como arquiteta 6 meses depois, contratou uma babá excepcional para Sofia e reconstruiu sua vida com dignidade e independência. Hoje, 3 anos depois, ela vive feliz em sua bela casa com a filha, construiu uma carreira ainda mais sólida, e sempre que conta esta história para as amigas, termina com a mesma frase. Às vezes, a melhor vingança é deixar que as pessoas criem suas próprias armadilhas. E você, o que achou desta história de reviravolta? Acredita que Marina agiu corretamente ou foi longe demais? Já viveu ou conhece alguém que passou por uma situação parecida? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que vocês pensam sobre essa história incrível. Se você gostou desta história de justiça e reviravolta, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias emocionantes. E não deixe de assistir nosso próximo vídeo recomendado sobre relacionamentos que mudaram vidas para sempre. Até a próxima!